Capítulo Ferro, Fogo e Sangue. Flechas cruzaram o céu, em arcos precisos. Uma cravou no altar central, outra perfurou um atabaque. A água consagrada escorreu no chão, refletindo a luz das tochas antes de sumir na terra. O toque dos tambores se quebrou, e os egungun se curvaram ao vento, sumindo na escuridão. Dos arbustos ao redor do terreiro surgiram os fenu, em 3 direções, seguidos pelos portugueses. Os habitantes do Ilê Abayomi hesitaram. Muitos, desarmados pelas palavras de Akane, correram cambaleantes para proteger Babatunde. Ele os afastou. Avançou entre os corpos e fogo, procurando uma arma. Lutou com as mãos nuas até encontrar o que cortar. Os fenu vinham à frente, cobertos de argila vermelha. Na mão direita, machados curtos e facas que cintilavam à luz das tochas. Na esquerda, mosquetes fumegantes recém-disparados. Atrás deles, os portugueses avançavam em formação cerrada. Mas não eram só portugueses. Entre eles, marchavam os que chamavam-se de mulatos, mamelucos, cafusos, mestiços e negros aforreados. Carregavam mosquetes longos com baionetas. Às costas, bolsas de pólvoras e correias de munição. Luqued, no centro do círculo, emitindo um lamento gutural, arregalou os olhos. Fadó, com dificuldade, escalou a torre mais antiga, levando ao ombro um tambor pequeno. No topo, cercado por brasas que caíam, ergueu os olhos turvos ao céu e batucou o ritmo intenso do barravento, em súplica ao mundo invisível. Akane cambaleou entre corpos, tropeçou em túnicas rasgadas, gritou por Ayodele, forçando a garganta até quase se ferir. Do outro lado do terreiro, os fenu avançaram. "Parem!" vociferou Akane, fazendo a terra vibrar. Um fenu, com o rosto coberto por uma máscara, avançou sobre ele. Outro apontou e gritou: "Lá! Babatunde!" Akane virou o rosto e enxergou. Babatunde lutava com uma lança contra 3 guerreiros fenu. O pânico engoliu o terreiro. Muitos correram para a mata, mas encontraram resistência, pois a aldeia já estava quase toda cercada. Alguns tentavam alcançar armas escondidas. Outros tombaram no lugar, atingidos por flechas. As brasas se espalharam, queimando o chão seco e abrindo focos de fumaça e fogo no combate. Com a garganta rouca, Bobolá berrava ordens, mas o tumulto não permitia que fossem ouvidas. Akane escalou o altar de pedra e procurou Ayodele. No alto da torre, o tambor ainda retumbava, com Fadó batendo sem parar. Ayodele sentia seu corpo travar e seu ouvido encher, fazendo o som parecer distante, distante, quebrando em pedaços. Os gritos vinham esticados, enquanto os movimentos à sua volta se desdobravam em fragmentos lentos e espaçados. As mãos de Ayodele tremiam, enquanto o mundo, na percepção dela, se arrastava, negando-se a correr. Diante dela, o colar de Luqued rompeu-se. Os búzios soltaram-se em uma queda lenta, girando no ar e deslizando pela lama até rolarem pela terra manchada de sangue. De repente, o mundo voltou ao ritmo real. Ayodele puxou o ar com força e gritou, rasgando os pulmões: "Bobolá! Bobolá!" No meio da confusão, Bobolá a encontrou. De um passo, pronto para correr até ela, Ayodele ergueu a mão, interrompendo seu movimento. "Lembra da promessa?" Bobolá parou. Então se lembrou dos meninos. Varreu o terreiro com os olhos até encontrá-los. Próximo ao altar central, os gêmeos Totoye e Bebelolá, que viviam brigando e até há pouco brincavam por ali, agora em pânico, estavam abraçados, chorando. Dom Estevão
Com o rosto suado e as mãos manchadas de pólvora, trombou a Iodelê. Ela reagiu por instinto e cravou o pé no peito dele com força. O homem cambaleou para trás, soltando um palavrão entre os dentes, e ela disparou sem olhar para trás. Desviando de corpos e flechas, a Iodelê atravessou o terreiro quando ao longe viu Akane se lançar entre Babatunde e um guerreiro fenu. Não! Não! Ele não era parte do trato! Gritou Akane. Mussumulá encarou Akane, mas não falou. Fez um gesto curto com a mão e os fenus recuaram. A Iodelê, ainda sem tempo para processar o que via, avistou uma lança surgir das sombras e viu a ponta da lança encontrar as costas de Alafim Babatunde. Um português a derrubou com um empurrão brusco, mas antes que ele avançasse, outro de sua aldeia surgiu e o empurrou para trás. Ela rolou para o lado e se virou, vendo de novo o pai. A ponta da lança brilhava, cravada no peito dele, molhada de sangue. A lança atravessou o corpo de Babatunde e ficou cravada na borda de altar de pedras, entre estatuetas tombadas de Oxum e Xangô. O sangue do Alafim escorreu sobre Xangô, manchando o rosto esculpido de pedra. A lança segurou o corpo, prendendo-o ao altar profano e mantendo-o ereto. No centro do terreiro, Babatunde ficou de pé, imóvel, ainda que sem vida. Seu corpo permanecia suspenso pela lança, com os olhos abertos, fixos no vazio, enquanto seu ori já partia para o Ouro. A Iodelê, com as mãos no chão, olhou ao redor, mas não conseguia acreditar que aquilo era verdade. Apertou os olhos e agitou-se por dentro, tentando acordar do pesadelo. A luz do fogo tremia com o sopro do vento, crescia e desaparecia, projetando as silhuetas dos guerreiros Fenu e Ilê Abayomi, que lutavam às cegas. Lampejos revelavam inimigos em visões quase estáticas. A Iodelê sentia arder-lhe os olhos, perdidos, até que Akane agarrou-a pelos braços. Vem comigo, agora! Mussumulá avançou abrindo passagens, como uma muralha viva. Akane entendeu o gesto e puxou a Iodelê pela mão. Com os pés tropeçando em corpos, atravessando o terreiro em ruínas, mergulharam na floresta, adentrando a escuridão. Sua corrida se transformou em passos hesitantes, até que a Iodelê finalmente parou. Eu não posso ir, não dá para voltar. Akane segurou-a. Ela escapou de Akane e correu de volta ao terreiro. Akane hesitou antes de segui-la, desviando de flechas que cruzavam o ar. Então, ela viu ao longe, rumo ao caminho das águas, Bobolá saindo com um gêmeo em cada braço. Akane chamou aflito. A Iodelê, vem! Eu posso te tirar daqui. Não! Eu não vou deixar minha mãe. Eles vão te levar. Não tem mais tempo. Ela balançou a cabeça negando. Akane encostou a testa na dela e disse baixinho. Eu vou voltar. Eu juro. Eu vou negociar sua liberdade. Akane então sumiu na mata, engolido pelos galhos. A Iodelê correu de volta e parou diante ao Ilê Axé, a casa dos orixás. Ali, caída de bruços, com o rosto na terra quente, havia uma mulher. Era ela, Luquede, sua mãe. A mãe olhou para a Iodelê, com os lábios formando um sorriso frágil. A Iodelê se ajoelhou devagar e acariciou o ombro da mãe com a mão trêmula. Um tiro de mosquete perfurou o peito de Fadó, que ainda batia o tambor no alto da torre. O golpe calou o tambor. O som que ficou foi só o ruído da guerra. Erguendo o rosto, Luquede disse com dificuldade que o tambor nunca se cale. Seus olhos se apagaram. A Iodelê sentiu o corpo de sua mãe
pesar sobre seus braços. Do outro lado do terreiro, os guerreiros Fenu comemoraram a vitória. Suas vozes eram apagadas pelo toque fúnebre de uma corneta portuguesa, um som agudo, metálico, como um pretenso hino de vitória, o genuíno sopro da desgraça. Os tambores iorubás foram brutalmente calados. Soavam apenas vozes desgovernadas e o rangido vazio da corneta, como um réquiem para um mundo que se desfazia. A fumaça escura que cobriu o céu e escondeu as estrelas chamou a chuva que caiu fria, mesmo sendo a estação de seca. Talvez Oiá, a senhora das tempestades, tivesse enviado os ventos. Talvez os Egungun, em silêncio, houvessem chamado os raios. Talvez o desfecho da noite fora tão triste que o céu, ao testemunhá-lo, chorava inconsolável. Ou talvez fosse apenas a chuva e a vida aleatória seguindo, indiferente ao sangue e às cinzas do chão.